Olá! Agora vamos falar um pouco sobre classificação dos riscos biológicos dentro do curso de Biossegurança em Laboratórios. Risco em saúde é um perigo potencial de ocorrer uma reação adversa à saúde das pessoas expostas a ele. Nesse caso, o risco ele está envolvendo vários tipos de risco e esses riscos a gente pode classificar em riscos biológicos, risco químico, risco físico, risco ergonômico e também um risco de acidentes. Cada um desses riscos vai envolver também aquela atividade que está sendo realizada dentro de um laboratório, de forma que dentro de um laboratório pode ser que tenhamos algum tipo de risco e ausência de um outro tipo de risco. Nesse caso, quando lidamos com risco biológico, estamos falando de risco que alguns tipos de organismos podem causar na saúde humana, seja ela da pessoa que está atuando no laboratório, o técnico laboratorista, o aluno, o pesquisador, ou também esse risco biológico compreende caso esse agente biológico seja exposto, seja liberado no ambiente por algum acidente. Assim, compreendemos risco biológico envolvendo organismos como fungos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, insetos, plantas, dentre outros. Com isso, podemos classificar esse risco biológico dependendo do tipo de risco individual, coletivo que esse agente vai oferecer. Então, temos no caso uma classe de risco 1, para agentes biológicos que ofereçam baixo risco individual e também um baixo risco coletivo. Nesse caso, para esse agente biológico, você vai ter uma profilaxia, uma terapia ou mesmo um modo de evitar que essa infecção ou que esse contato com a gente seja eficaz. Então, esse tratamento ele vai existir. Temos como, por exemplo, bactérias como o Lactobacillus e Escherichia coli. A classe de risco biológico 2, ela vai trazer um risco individual moderado e um risco coletivo baixo. E aqui também existe algum tipo de tratamento, profilaxia, vacina ou algo que vai conseguir evitar que esse risco seja mais alto. Nesse caso, nós temos como exemplo bactérias como Leptospira e Brucella e também um vírus como o vírus da rubéola, que no caso já tem tratamento e vacina. Como classe de risco 3, já temos um risco individual elevado e um risco coletivo moderado. Então, normalmente, como classificação de risco nível 3, nós temos agentes que são transmitidos pela via aérea e é muito mais difícil de fazer essa contenção dentre a própria manipulação do agente. Dessa forma, apesar essa profilaxia, terapia, tratamento, ela pode existir, muitas vezes até existe, mas já é uma profilaxia, uma terapia um pouco mais complicada. No caso, temos como exemplo o Mycobacterium tuberculosis, que apesar da tuberculose ser uma doença antiga e que existe tratamento, é um tratamento bem dispendioso e bem demorado, bem como o modo de transmissão da bactéria acaba sendo algo que influencia e mantém essa bactéria na classe de risco nível 3. Junto disso, temos vírus como o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e também Monkeypox, que é um vírus de classe de risco nível 3. Para a classificação de risco nível 4, que é a maior que temos um risco individual alto, um risco coletivo elevado e normalmente profilaxias, terapias e tratamento não existem. Então, dessa forma, a manipulação desse agente tem que ser feito com total controle e cuidado, não só para as pessoas que manipulam, como também para o perigo ambiental. Dentre esses exemplos, nós podemos citar o vírus Ebola, Hantavírus e também o vírus Sabiá, que é conhecido aqui no Brasil. Fora isso, temos o risco químico. O risco químico ele vai envolver substâncias, produtos químicos e que podem causar também danos à saúde humana. Nessa questão, podemos, entre produtos e substâncias diversas, poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas e muitas outras formas de apresentação desse risco químico.
Esses agentes químicos, eles podem ser inalados, eles podem entrar em contato com a pele ou mesmo de outras situações que vão trazer alguma lesão, algum risco à nossa saúde. E isso também entra na parte tanto do operador que está manipulando aquela substância, quanto da parte do ambiente e liberação para a área externa. O risco físico, ele vai entrar na questão de ruídos, vibrações, radiações ionizantes ou não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e também umidade. Então, esse risco físico, ele é um pouco mais fácil de você verificar e também tomar um pouco mais de cuidado. No caso, nós temos como exemplo aqui a manipulação tanto de freezers com temperaturas muito baixas, no caso freezers com menos 80 graus, e também a manipulação de botijões de nitrogênio líquido, o qual também a temperatura muito baixa vai trazer um risco àquela pessoa que está manipulando. Nessa questão, mexer com radiações como UV, pressões diferentes, muito altas ou até muito baixas, e umidade, todos esses são caracterizados como risco físico e vão ter que ser lidados de uma forma a prevenir e auxiliar a saúde do trabalhador que está manipulando aquilo. O risco ergonômico, ele compreende um esforço físico intenso. Então, nessa questão, o trabalhador vai ter um problema, seja na questão de levantamento e transporte de material que tenha peso, a exigência de uma postura inadequada em determinado trabalho, um controle rígido de produtividade, uma imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos diferenciados, o próprio trabalho noturno, a jornada de trabalho prolongada, acima daquele estabelecido pelas normas regulares, e uma própria monotonia ou repetitividade daquela função. Então, aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho monótono que você faz muitas e muitas vezes vai acabar te trazendo algum tipo de risco ergonômico também. Por isso, algumas medidas mitigadoras têm que ser estabelecidas para evitar o risco ergonômico. E, junto com isso, dentro de um ambiente laboratorial, você vai ter um risco de acidentes. Esse risco de acidentes, ele existe, mas ele pode muito bem ser mitigado de acordo com normas de biossegurança que vão evitar e tentar minimizar que esse risco aconteça. Seja ele um arranjo físico inadequado da estrutura, do planejamento laboratorial, do próprio planejamento físico do local, máquinas e equipamentos que não têm uma proteção adequada, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada que vai forçar a vista, que vai impedir você de ter uma reação a tempo. A própria eletricidade, probabilidade de incêndio ou mesmo de explosão devido a algum reagente, armazenamento inadequado, seja de materiais, seja de amostras biológicas, seja de reagentes, e também um risco com animais peçonhentos que pode vir a trazer algum tipo de acidente ao trabalhador ou ao mesmo ao ambiente no caso de fugas. Dessa forma, nós temos todas normas e regulamentos que vão auxiliar, por exemplo, nas instalações laboratoriais para mitigar todos esses riscos. E as instalações laboratoriais, como a gente acabou de ver, uma vez que um laboratório é organizado para determinada função, para determinada pesquisa, experimento que vai realizar lá dentro, nós podemos classificá-lo também. Então, essa classificação a gente organiza em primeiro lugar através do mapa de riscos. O que é o mapa de riscos? Você tendo um projeto, o desenvolvimento, a estrutura de cada local, com que atividade vai ser realizada ali e a forma com que aquilo vai ser lidado, você consegue estabelecer nesse mapa quais são os riscos de cada ambiente e se esse risco ele é maior ou menor. O mapa de riscos ele vai te fornecer então se o risco é pequeno, médio ou grande, e cada uma das cores específicas de cada um dos riscos vai mostrar o ambiente em que esse risco está presente. Então, por exemplo, se temos um ambiente como, por exemplo, a cozinha pode apresentar um risco mecânico, certo?
E esse mapa de risco ele é obrigatório em toda a área, em toda instalação laboratorial, e ele tem que estar afixado em um local em que as pessoas consigam ver e que todos tenham acesso a esse mapa de riscos. Dessa forma, nós temos em um laboratório em específico, como por exemplo esse, nós podemos delimitar quais são os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente de cada um deles. Lembrando aqui embaixo que nós temos a especificação se é um risco pequeno, médio ou grande e a descrição por extenso do que é em cada uma daquela área. Se nós temos um risco biológico, descrever que tipo de risco biológico é encontrado ali. Naquele laboratório é usado amostras com vírus, bactérias, fungos, protozoários, como que essa manipulação está tudo delimitado. Cada um dos mapas de risco é feito especificamente para aquela área e é obrigatório em cada um dos laboratórios. Dessa forma, nós conseguimos organizar a instalação laboratorial de acordo com aquele risco que há um potencial dele existir naquele laboratório. De forma que organizamos barreiras secundárias para se referir a essas instalações e projetado conforme o nível de biossegurança também que é exigido segundo aquele risco que foi identificado. Assim, podemos retomar aquela classificação de risco biológico, no qual temos uma classe de risco 1, 2, 3 e 4, e para cada uma dessas classes de riscos, nós colocamos uma análise de um nível de biossegurança diferente. Dessa forma, um laboratório ele vai estar com uma classe de risco que sugere um nível de biossegurança e um laboratório ele pode ser classificado como nível de biossegurança 1, 2, 3 e 4. Nós temos como padrão que cada nível de biossegurança tem uma cor específica. O nível de biossegurança 1, ele tem cor branca, o nível de biossegurança 2, ele tem cor amarela, o nível de biossegurança 3, laranja, e o nível de biossegurança 4, ele tem cor vermelha. De forma, essas cores, essas delimitações, vão auxiliar a gente conseguir ter um padrão e verificar diferenças tanto na aplicação e na estrutura de cada um desses laboratórios com níveis de biossegurança diferentes. Assim, cada uma dessas estruturas vai ter uma construção da instalação diferente, equipamentos de segurança diferentes e procedimentos e práticas laboratoriais diferentes também. O maior nível de biossegurança significa que ele é uma maior complexidade e maior redundância nessas medidas de contenção. Então, quanto mais medidas de contenção e uma suplementando a outra, você consegue trabalhar com agentes de um risco maior, como é o caso, por exemplo, do nível de biossegurança 4. Assim, um laboratório NB1, o trabalho pode ser realizado nas bancadas ou mesas e o técnico vai vestir jaleco, calçado fechado, luvas e óculos de proteção sempre que necessários, com um nível de biossegurança baixo. O nível de biossegurança 2 vai poder manipular atividades que vão gerar aerosóis ou gotículas com agentes patogênicos que são desenvolvidos, que são manipulados dentro de cabines de biossegurança. Com uma proteção um pouco maior, vai precisar que esse usuário vista um jaleco ou avental, calçados fechados novamente, luvas, óculos e máscara de proteção se necessário. Aqui nós temos a ilustração de uma cabine de biossegurança para proteger. O NB3, ele vai ter uma atividade diferente e toda uma manipulação desse patógeno com regras específicas. Dessa forma, sempre vamos manipular qualquer material e qualquer atividade dentro de uma cabine de biossegurança também, mas o usuário, além de uma estrutura laboratorial com pressão negativa, com um sistema de filtragem de ar, com todas as instalações necessárias ao NB3, nós vamos ter um usuário vestindo avental, macacão, 2 pares de luvas, óculos de proteção, face shield e acrescido também proteção para pés, calçados dedicados, propés ou mesmo calçados autoclaváveis,
Máscara de proteção respiratória, que pode variar entre uma máscara de N95 PFF2 ou mesmo respiradores automatizados que vão ter um filtro EPA para filtragem desse ar. E por fim, o laboratório de nível de biossegurança 4, ele vai ter uma série de medidas rigorosas de segurança aplicada ao usuário. E essas atividades vão ser restritas, tá, àquela unidade de operação e também instalações físicas. Um protocolo que sempre aplicamos é, uma vez que um material entra no nível de biossegurança 4, ele não sai de lá. Então, nenhum organismo que vai entrar naquele nível de biossegurança, ele vai sair daquele laboratório da mesma forma com que ele foi manipulado. Dessa forma, o usuário ele vai vestir um macacão inteiriço, com proteção de cabeça, botas, luvas, mangueiras para respiração que vão ser conectadas ao macacão e fornecer um ar externo filtrado, de forma que nada daquele ambiente, o ar daquele ambiente laboratorial vai entrar em contato com o usuário. Essa manutenção da pressão positiva vai ser realizada dentro do traje e também temos a pressão negativa fora do ambiente laboratorial, de forma que nenhum daquele ar dentro do laboratório vai sair para qualquer ambiente externo, da mesma forma que anteriormente o NB3 também. Dessa forma, você vê que todos os níveis de proteção, todos os aparatos, os equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletivas, eles vão crescendo conforme a gente vai aumentando o nível de biossegurança. Eles são só acrescidos cada vez mais e costumamos falar, nenhuma prática de biossegurança ela é excluída de um nível para o outro, ela vai aumentar. E mesmo que você use uma prática maior em um ambiente NB2 do que aquele que o ambiente comporta, isso pode ser muito bem justificado a um zelo, a uma manipulação melhor, tanto daquele material que você está manipulando, quanto do próprio operador. Dessa forma, aqui temos um exemplo de um laboratório de nível de biossegurança 3, no qual essa imagem ela é cedida pelo CNPEM de Campinas e ela está disponível no site dele, se vocês quiserem verificar, mas as instalações laboratoriais têm uma característica exclusiva, porque essa instalação, que vai ser a instalação base para o primeiro NB4 do Brasil, ela vai comportar tanto o andar laboratorial, que é o andar que vai ter todas essas estruturas aqui, quanto uma questão de subsolo, no qual nós temos tratamento de água e esgoto, no qual nós temos todos os equipamentos que vão comandar a parte do laboratório e também a parte superior do laboratório, no qual temos toda a área do ar que vai ser respirado, que vai ser filtrado e que vai ser organizado por toda essa sala de máquinas aqui. Esse laboratório, além de ter toda a parte de entrada e saída regulamentada, seja com digital, seja com senha e leitura de íris, você também tem várias pré-operações de paramentação antes de entrar no laboratório e também da saída do laboratório. Então, toda essa etapa de organização e de manter a paramentação e equipamentos de proteção individuais antes da entrada é realizada em áreas específicas. Assim, por exemplo, nós temos todo o organograma de como trabalhar num laboratório com alto nível de biossegurança. A entrada, depois do controle de acesso, você remove as roupas pessoais e coloca o uniforme. Tem uma parte no qual você se limpa, no qual tem o chuveiro, a troca de roupa, a sala dos macacões, no qual você se paramenta para entrar dentro dos macacões e ser conectado na parte de respiração externa, o banho químico para esterilização antes de entrar na própria estação de trabalho. Dessa mesma forma, o fluxo contrário de um NB4, ela vai ser
também em uma outra sala, porque uma sala de paramentação na parte limpa, e teremos a sala de desparamentação, no qual você volta todo esse fluxo da estação de trabalho, a limpeza com o banho químico, remoção dos macacões, remover uniformes e tomar o banho da saída, até a paramentação com a roupa usual do trabalhador. Então, toda essa parte, obviamente que esse é um exemplo de um laboratório de máxima biossegurança, mas um laboratório comum, seja ele de nível 1, 2 e 3, precisa ter algumas regras. E sendo essas regras, quanto mais bem implementadas, melhor a organização e também o fluxo de trabalho ali dentro. Então, algumas regras que a gente tem que estabelecer para organizar um laboratório. Este laboratório ele precisa ser bem iluminado e ter uma temperatura controlada na faixa de 20 a 26 graus, para ser um laboratório com uma temperatura estável e controlada. O ideal é que tenha ar-condicionado e que não tenha entrada e a ventilação de ar externo, porque uma janela aberta pode tanto entrar algum tipo de contaminante externo, quanto também ventos e outros itens podem acabar contaminando e atrapalhando as atividades laboratoriais. Então, o ideal sempre para um laboratório é ele ser um sistema fechado com ar-condicionado. Esse laboratório ele precisa ter espaços específicos para cada uma das atividades. Então, o laboratório em si tem que ser separado da recepção, da parte de secretaria, da parte de paramentação. O laboratório precisa ser separado da parte que você realiza a coleta e também da própria parte de realização das técnicas laboratoriais. E toda a parte de escritório também deve ser separado da parte de laboratório em si, que é um exemplo de uma parte que é somente escritório, então de forma que não tem um laboratório, uma bancada ao lado com as atividades sendo realizadas. Um laboratório precisa dispor de saídas de emergência bem sinalizadas e todas essas indicações de emergência têm que estar de acordo com com a legislação vigente. O laboratório, de preferência, precisa ter bancadas revestidas com material não poroso e que vai ser resistente à ação de desinfetantes que você vai usar para higienização daquela bancada. O ideal é uma bancada de aço inox, que ela é a melhor bancada para você conseguir fazer essa desinfecção e essa limpeza, sendo que também ela não vai reagir com a maior parte dos químicos. Mas essa bancada, de acordo com aquilo que vai ser realizado, ela pode ser modificada. Lembrando que o ideal não é um material poroso, como por exemplo madeira, que é totalmente contraindicado para um laboratório. A organização do laboratório, ela precisa estar adequada, de forma que a disposição das bancadas vai auxiliar o fluxo e a circulação das pessoas. As pessoas não podem ficar se trombando dentro de um laboratório e o ideal é que tenha um fluxo unidirecional. Esse fluxo unidirecional vai fazer com que uma vez que você passe por um local, você não volte por aquele local. Então isso vai reduzir contaminações e também melhorar a circulação de dentro do próprio laboratório. A bancada ela tem que ficar o mais livre possível, com menos coisas sobre a bancada, de forma que você consiga organizar melhor os materiais e que só vão ser utilizados durante o experimento. Aquele material não está sendo utilizado, ele pode ser armazenado e guardado de acordo com as especificações de cada um deles. A instalação dos equipamentos precisa estar de acordo com as características e as orientações de cada fabricante. Então, uma vez que aquele equipamento precise de uma saída externa de ar, ele precisa de uma carga elétrica e de uma rede elétrica específica, ele precisa de espaços específicos e uma mesa específica com determinadas condições, ele tem que estar adequado a esse modo, de forma que ele possa ser utilizado da melhor forma possível. Os EPCs de um laboratório, que são os equipamentos de proteção coletivas, eles têm que estar instalados e sinalizados para cada local, para cada uso que for realizado, eles estarem ali, assim como os EPIs,
que são os equipamentos de proteção individuais, sempre disponíveis para serem utilizados e de forma fácil e rápida para conseguir ser paramentado. Os cilindros de gás sempre têm que estar fora da área de laboratório e longe de fogo ou qualquer possibilidade de chama e faísca. A instalação elétrica precisa estar de acordo com as normas vigentes, de forma que quadros de energia têm que estar corretamente sinalizados, equipamentos precisam estar longe das áreas úmidas, os fios não podem estar desencapados, sempre uma tomada para cada equipamento, não é recomendado o uso de extensores ou benjamins. Os geradores e no-breaks também precisam estar de acordo com todos os regulamentos e normas estabelecidas. A instalação elétrica ela é um grande problema porque grande parte dos acidentes de laboratório ela é ocasionada por más instalações elétricas. Então, é um dos pontos que muitas vezes é deixado de lado, mas é um dos principais itens de biossegurança a serem estabelecidos e mantido com uma manutenção correta. A porta do laboratório deve sempre conter uma sinalização daquele risco biológico que o laboratório contém. Nesse caso, nós temos um exemplo de uma sinalização de risco biológico de nível 3, de um NB3 daqui, da Unipex. E essa porta ela tem que conter itens principais, que é o risco biológico, a classe de risco, o nome do responsável pelo laboratório, o seu substituto e contatos, caso seja necessário. As portas e janelas de um laboratório precisam ser realizadas com materiais que vão retardar o fogo e que também facilitem a limpeza. Não é ideal que essa porta seja uma porta porosa e também uma porta que não esteja com um funcionamento adequado. Dessa forma, elas têm que ser compatíveis com a passagem dos equipamentos que tem lá dentro, de forma a gente poder ter a entrada e saída de todos esses equipamentos, caso necessário, e também ter um controle de acesso das pessoas que adentram aquele laboratório. O ideal é ter visores de vidro para verificação do laboratório na parte de dentro e sempre permanecer fechadas durante as atividades. Dessa forma, a gente conseguiu estabelecer algumas normas principais. Existem várias outras normas específicas para cada laboratório, para cada tipo de laboratório, que podem ser analisadas de acordo com tanto as normas já regulamentadas pelo CTN-Bio, quanto por outras normativas estando presentes. Vamos fechar agora essa aula de organização de laboratório e, na próxima aula, podemos verificar o próximo tópico. Obrigada!